Em meio à tragédia climática no Rio Grande do Sul, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, aparece em destaque, mas não pela presteza das atitudes. Pois é, após espalhar uma informação inverídica sobre o número de mortes em uma situação de emergência na UTI de um hospital, ele também é acusado de ter atrasado a retirada dos pacientes, pois é, o que resultou a morte de 2 pessoas. Vamos lá, Plantão no Meteoro. Olha só, a gente falou de situação, já tem falado, né, dessa situação como um todo. Eu vou trazer a Day aqui na tela. Agora, uma das coisas que mais me espanta, Day, é como os agentes públicos têm tido algumas atitudes horríveis em relação a um desastre. E parece que temos mais uma situação dessa, né? Tem mais uma situação dessa, mais uma de tantas, e a gente vê o despreparo total dessas pessoas diante de um processo de crise. E aí não só dessas pessoas, como de suas equipes, né, de todos os gestores ali da prefeitura, porque, tudo bem que o prefeito ele não estivesse preparado para um momento de uma catástrofe que, na teoria, na cabeça dele é inimaginável. Eu falo na cabeça dele porque, por exemplo, eu poderia não saber, eu, Daiane, aqui, poderia não saber do relatório Brasil 2040, que fazia projeções de catástrofes em todo o país. Foi um relatório, para quem não viu a matéria do Intercept Brasil, que traz aí uma denúncia de que gestores gaúchos tinham ciência de uma possível catástrofe, porque houve uma projeção de um estudo feito que custou milhões pela Dilma Rousseff. Ela solicitou esse estudo e várias entidades se envolveram na pesquisa. E o resultado desse estudo, por exemplo, fazia projeções que era necessário na região do Rio Grande do Sul fazer plano de contingência, de emergência, porque haveria aumento das chuvas nos próximos anos. Então, assim, foi como se falou, é uma tragédia anunciada em que houve negligência dos gestores. E tudo bem, aí eu falo, tudo bem, eu, Daiane, não saber desse projeto, desse plano, dessa questão, mas os gestores tinham ciência, né? Quando você vai para a gestão pública, você precisa fazer estudos e pesquisas. E aí a gente, por exemplo, o prefeito de Canoas é um prefeito que está no 3º mandato, ele não é uma pessoa que não conhece a região, ele não é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, a sua equipe também é uma equipe, né, que é pensada de trabalho a partir de determinadas questões, mas parece que ninguém conseguiu prever o básico, e aí eu falo que é o básico nesse caso, né? O básico nesse caso é prever, por exemplo, que você, em um momento de emergência, precisa ter uma boa comunicação. Você precisa, no momento de emergência, fazer com que os alimentos cheguem, né, ter uma boa logística, fazer com que os alimentos cheguem num ponto mais distante da sua cidade, coisas mínimas, assim, fazer com que uma UTI não tenha falta de energia, então transferir as pessoas para uma outra região, um outro hospital que não sofra desabastecimento. É todo esse processo que a gente precisa pensar, e não foi pensado pelo prefeito de Canoas, né? Aí eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para colocar a primeira matéria, que a gente já começa a entender esse problema do prefeito de Canoas, a partir dessa informação, que é uma informação falha, que ele dá para um ministro, por favor. Pimenta, a situação dramática, Canoas, cara. 140 mil pessoas atingidas. Sobre o hospital agora, em Canoas, confirma essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, a água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Morreram 9 pacientes. 9 pacientes. Eu tenho 80 pacientes. Aqui, à tua disposição. Tá. Eu preciso ter uma bate-cabeça. Tá aí. Esse é o primeiro vídeo em relação ao prefeito de Canoas confirmando, segundo ele, ali, morte de 9 pacientes na UTI, né? Exatamente, isso ele fez um vídeo, ele informou isso para o ministro, ele disseminou isso nas redes sociais, mas não tinham morrido 9 pessoas. Então já se começa um problema aí, né? Já se começa um despreparo neste ponto. Não foram 9 pessoas, exatamente. E aí eu vou te pedir, por favor, para colocar esse segundo, que é justamente no Instagram, porque ele precisou ir para as redes sociais depois para desmentir a própria... Eu estou falando do processo de desinformação, porque eu não vou falar que é fake news, que nesse caso não acredito que tenha sido intencional, acho que foi mais aquela lógica
do caos, do colapso que estava acontecendo ali, ele recebeu uma informação errada e repassou, então tem isso, né? Então ele espalhou essa informação incorreta, inverídica, e depois precisou desmentir, e observem o que ele fala. Eu acho muito importante essa fala dele, por favor. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero deixar claro os episódios que aconteceram aí. Primeiro que na nossa cidade, 180 mil pessoas foram atingidas. Mais da metade da cidade foi praticamente destruída com as águas. Nós temos famílias que estão hoje nos telhados. E hoje cedo, lá na madrugada, nós tivemos por volta das 4 horas o início dessa inundação rápida, repentina. Já tínhamos problemas, mas de uma forma muito violenta, nós tivemos o alagamento do bairro Matias Velho. Prontamente ali, na madrugada, eu conversei com o governador Eduardo Leite, que prontamente me atendeu. Coloquei a situação e eu fiz 2 pedidos a ele. 3 pedidos, na verdade. Primeiro, que a gente retirasse os pacientes do pronto-socorro. Segundo, 600 famílias que estavam numa igreja, no bairro Rio Branco, fossem socorridas. E terceiro, eu pedi a ele botes, né, barcos e principalmente helicópteros. Esse foi o meu pedido. O governador prontamente me atendeu, falamos ainda durante o dia, e ali por volta das 9 horas, o secretário Mauro Esparto, que é o secretário de saúde, uma pessoa experiente, médico, secretário de saúde de Porto Alegre, ele recebeu a informação de que tinham 9 pessoas no UTI e que nesse transporte 9 tinham morrido. Uma situação, uma notícia bombástica. Eu fiquei entristecido. Liguei para o governador, disse: governador, a informação ainda não está confirmada, mas há suspeita de que os 9 pacientes da UTI vieram a falecer nesse início de transposição. E pedi que nós tivéssemos mais celeridade para transferir os demais pacientes. Nós tínhamos em torno de 80 pacientes, além desses lá no hospital. Nós já havíamos iniciado a remoção desde quinta e sexta-feira de forma progressiva. Tivemos que acelerar. Liguei também, né, conversei com o ministro Paulo Pimenta, que está aqui no Rio Grande do Sul, o ministro Valdez Góes, exatamente colocando a mesma coisa, que havia essa informação, essa possibilidade ainda não confirmada. Passou em torno de 1 hora, o nosso secretário esteve no local, buscou as informações, o corpo clínico do hospital foi acionado, e, primeiro, não eram 9 pacientes na UTI, eram 13. Segundo, não faleceram 9 pessoas, nós tivemos, na verdade, 2 óbitos. Um óbito de uma pessoa que estava em morte cerebral e que nessa transferência veio a falecer, e uma outra pessoa que se jogou do 4º andar de um prédio e, em razão das múltiplas, né, fraturas, pela gravidade, né, da situação da pessoa, nessa transposição, essa pessoa acabou falecendo. Veja, 11 pacientes foram transferidos por favor, Lúcio. Tá bom. A gente não precisa mais ouvir o prefeito de Canoas isso, por favor. Porque eu te mandei uma coisa no chat privado, por favor, Lúcio, que é uma matéria do ICL, porque isso já, essa matéria do ICL, que eu não tinha passado o link, desculpe, mas isso, ela contrapõe tudo o que o prefeito fala. Que o prefeito fala assim, não, que a gente autorizou no momento em que precisava, etc e tal, né, na cabeça dele, né, para ele, a informação que ele passa para a população é que foi feito tudo. Mas essa matéria do ICL, ela traz justamente que o prefeito, né, a prefeitura ali, o prefeito, atrasou a retirada das pessoas, mesmo com todas as informações, mesmo com as solicitações da equipe médica. Olha só. Que beleza. Já vou colocar na tela aqui o nosso... Pronto. Os profissionais, na quinta-feira, observe, na quinta-feira à noite, por volta das 6h30 da noite, foi informado que havia sido feito um plano de contingência ali da inundações da região, e houve a questão do plano de emergência, que seria feita uma transferência no dia seguinte, às 7 horas da manhã, mas observe que a transferência seria feita às 7 horas da manhã da sexta-feira, e essa transferência não foi autorizada. Inclusive por ordem, segundo o ICL, por ordem do prefeito de Canoas. Exatamente, da prefeitura, do prefeito de Canoas. Eles têm os prints, você pode baixar um pouquinho, e aí a gente na matéria tem uns prints, sabe, que traz exatamente essas informações com horário, sabe? E aí, na sexta-feira, essa transferência que seria feita na sexta-feira de manhã foi cancelada, ainda na madrugada foi cancelada, e foi adiada, e
causou, por exemplo, em todo um processo que foi mais dramático na saída das pessoas. E, infelizmente, 2 pessoas faleceram, poderiam sim terem falecido as 11 pessoas, porque diante do atraso que aconteceu, poderia ter sido algo muito pior, mas 2 pessoas faleceram, aí o prefeito fala, uma com morte cerebral, não importa o estado da pessoa, sabe? Não importa o estado da pessoa, a família tinha o direito, por exemplo, de se despedir no momento certo, de pedir o desligamento das máquinas no momento certo, de, por exemplo, solicitar doação de órgãos, então essa pessoa poderia ter sido mantida viva por um pouco mais de tempo. Então, assim, sabe, a frieza que é dita sobre, mas faleceu porque se jogou do 4º andar, qual foi o estado mental daquela pessoa, o que aconteceu aquilo ali, sabe? Então, assim, as informações realmente de que houve esse atraso, essa negligência para com a transferência dos hospitalizados. Só, né? E aí, só o print aqui, né, deixando claro, então, né, no WhatsApp, ofício município de Canoas, tá aqui, ofício número 0387-2024, enviado por PDF. Boa noite. A operação de transferência de pacientes da UTI do HPSC para o HU cancelada por ordem do prefeito e com as informações adicionais sobre o clima, vamos suspender a operação de transferência da UTI do HPSC. Segue o trabalho com a rotina usual. Boa noite, gente. Essa foi a mensagem enviada por WhatsApp. Isso. E Leandro Gomes aqui lembrou, ele enviou um superchat para a gente, lembrou que ele falou para não evacuar o bairro. Exatamente. Ele sinalizou que não precisava da evacuação do bairro e não evacuem o bairro. É isso, sabe? O prefeito de Canoas fez isso. Mas aí também vale lembrar quem é o prefeito de Canoas. E aí eu vou te pedir, Luz, por favor, para colocar o nosso último vídeo, ok? Vamos lembrar quem é esse senhor. Superior Tribunal de Justiça, a execução deverá ser imediata. A expectativa é de que o político reassuma o comando da prefeitura hoje. Jairo Jorge deixou uma mensagem nas redes sociais. Hoje é com muita alegria, com muita emoção, que eu quero te informar que a 6ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade o meu retorno imediato ao cargo de prefeito de Canoas, cargo que eu fui eleito. É uma honra para mim ser eleito na cidade que eu nasci, a cidade que eu amo. Não foi fácil, meu amigo. Foram 130 dias de espera, são 492 dias de afastamento. Eu sofri muito. Os meus pais, a minha esposa, meus filhos, a minha família. Mas, a partir de tudo que eu ouvi, das pessoas, das mensagens que eu recebi, eu sei que os canoenses sofreram. O vice-prefeito Nedir Vargas, que comandou a prefeitura durante o afastamento de Jairo Jorge, também se manifestou. Eu administrei o município pelo período de 4 meses e dei o meu melhor. Fiz tudo o que podia fazer para diminuir as dificuldades sociais. Indiscutivelmente, uma cidade do tamanho da nossa, com a população elevada, com as dificuldades que nós enfrentamos, com os problemas que o nosso povo enfrenta no dia a dia, é preocupante essa alternância no poder. A decisão da 6ª turma do STJ foi unânime. Então, esse... E aí você me pergunta, por que o prefeito de Canoas foi afastado do cargo? Pode perguntar, Luz. Por quê? Por quê, Dai? Por quê? Esclarece pra gente. Então, o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, ele foi afastado do cargo por supostas relações aí de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato, irregularidades aí ligadas a contratos de serviços com terceirizados de limpeza e cooperagem em unidades de saúde. Então, houve essa investigação, os contratos ultrapassaram o valor de 66 milhões, vocês ouviram aí que o vice que queria continuar no poder, né? Por isso que ele fala que ele tentou ao máximo, não era bom alternância, então acontece isso. Então, a Justiça Federal determinou o afastamento do Jorge do cargo, foi aprovado pelo Tribunal Regional Federal, o TRF4, teve a decisão judicial TRF4, e posteriormente ele foi devolvido ao cargo recentemente, em janeiro, pelo Superior Eleitoral, né? Mas acontece isso, né? Acontece. Quase preencheu a tabelinha do bingo ali, né? Isso, esse é o Jairo Jorge. Pois é. A gente espera que tudo isso seja muito bem investigado, porque no momento de
tanta dificuldade ainda ter esse tipo de situação, olha, os nossos políticos conseguem cada coisa. Dai, obrigado, viu? E para você que falou que meu arroba estava errado, estava o arroba da Ana, mas segue a Ana lá e segue o pessoal aqui também, ó, na tela, o arroba de todo mundo que faz o Meteoro acontecer. Um grande abraço, até a próxima.